Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral e também do nosso querido programa Viver Bem, né, gente? Hoje, mais um domingo abençoado e com a grata alegria de ter a sua audiência, você que está indo para o seu trabalho ou quem está em seu trabalho, você que está no almoço em família, ou você que está aí relaxando na sua casinha e ligadinho aqui no programa Viver Bem neste domingo maravilhoso. Hoje o tema é super, como todos, né, especiais, mas esse é até diferente. A gente, quem é psicólogo, e até quem não é, vai ficar muito atento e eu garanto, nós falaremos sobre transtorno dismórfico corporal. Já imaginou o que é isso? Olhar-se no espelho e enxergar outra coisa? Para abordar esse tema, eu estou aqui com uma convidada nossa do programa Viver Bem. Ela é especialista no assunto, atende muitos casos em seu consultório. Eu estou com a doutora Bianca Azevedo, ela que é paroquiana da Nossa Senhora de Copacabana, especialista em transtornos alimentares. A abordagem dela, ela atua na clínica com tem sede da logoterapia e tem a abordagem centrada na pessoa. Também tem consultório no Flamengo e também atende online. E eu quero dar boa tarde e passar a fala para a doutora Bianca. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora Sônia. É um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço muito o convite para falar de um tema que tem sido bastante presente hoje em dia na nossa sociedade. Nós temos, com a coisa da internet, das redes sociais, nós temos tido um aumento de pessoas que sofrem desse transtorno devido às pressões sociais, às pressões estéticas. Então, é uma oportunidade muito boa de estar aqui falando sobre o assunto. É verdade. E o seu CRP, doutora? Meu CRP é 16569, aqui do Rio de Janeiro, né? No CRP 05. E já formada há bastante tempo, mas agora me voltando mais para essa questão dos transtornos alimentares, também fazendo um curso de neuropsicologia para poder entender melhor como o nosso cérebro participa aí desses transtornos alimentares. E participando sempre que possível de cursos na Logo Rio, que trazem muito conhecimento, muita coisa boa para nós que gostamos da logoterapia. É verdade. Uhum. Para quem não sabe, a logoterapia, a psicoterapia, uma abordagem, né? É a psicoterapia focada no sentido de vida. E algo que eu quero deixar aqui, também registrado, é um convite a vocês para baixar o aplicativo da Rádio Catedral. É só ir, gente, no Play Store, baixar Rádio Catedral FM, RJ Oficial, e vai ser facinho nos ouvir no programa Viver Bem, porque vai estar ligadinho na palma da mão, no seu celular. Eu já baixei há muito tempo, então eu convido a todos vocês a terem a facilidade de ter o nosso app, baixar a Rádio Catedral. Vamos falar sobre o que é o TDC. É isso mesmo, gente. Na clínica ou entre nós, na nossa comunidade terapêutica, entre nós profissionais da saúde mental, psiquiatras, neuropsicólogos, neurologistas e nós psicólogos, nós temos não é uma mania, mas uma forma cuidadosa até de compreender, e damos sigla de compreender de forma mais fácil. TDC, que abordamos, significa transtorno dismórfico corporal,
que é o assunto de hoje. Doutora Bianca, afinal, o que é o TDC? Então, TDC é quando os indivíduos demonstram preocupação excessiva com um ou mais defeitos ou falhas físicas que eles acreditam ter na sua aparência. Acreditam por quê? Porque não necessariamente essas falhas, esses defeitos são percebidos por outras pessoas ou são considerados por outras pessoas, mas eles acham que aquilo ali é um problema na aparência deles. Acham que fazem eles parecerem feios, sem atrativos, anormais ou deformados, mesmo que não sejam observáveis por ninguém, né? Ou pareçam muito leves para outras pessoas. É um transtorno psicológico onde a pessoa enxerga o seu corpo ou partes dele de forma irrealista, negativa e diferente da aparência real. Né? Eles podem focar em uma ou mais áreas do corpo e qualquer área pode ser objeto de preocupação. Né? Normalmente as pessoas se mostram preocupadas com esses defeitos, por exemplo, marcas de acne no rosto, alguma cicatriz, queda de cabelo, né? Hoje a gente vê aí os homens fazendo muito implante de cabelo, ou antigamente eram as perucas, né? Para poder compensar aquilo que eles achavam feio, achavam ruim. A falta ou excesso de músculo, né? A gente vê hoje homens que são mais magros ou que têm uma composição corporal mais esguia, mais fina, e acham que é ruim, vão para as academias e começam a malhar, às vezes até fazendo coisas que não são muito adequadas para a saúde, usando certas medicações e produtos para aumentar essa musculatura, né? Rugas, cicatrizes, cor da pele, excesso de pelo facial ou corporal são coisas que aparecem muito no transtorno. E também é muito comum o tamanho de alguma parte do corpo, né? Um dos mais comuns são as pessoas que não gostam do próprio nariz e vão atrás de cirurgias plásticas para poder corrigir o que eles acham que está errado. Os olhos, as orelhas, a famosa orelha de abano, tem pessoas que sofrem muito com isso e mesmo depois de fazerem uma correção cirúrgica ou algo do tipo, continuam com essa preocupação, né? Porque às vezes sofreram algum tipo de bullying, algum tipo de comentário que não gostaram e fazem com que elas se preocupem muito com isso, né? Às vezes acham que o corpo é assimétrico ou que uma parte do corpo é mais gorda ou mais fina do que o corpo em si. Então são muitas preocupações aí que a gente vê as pessoas tendo, né? É difícil o diagnóstico do transtorno e muitas pessoas podem ficar sem esse diagnóstico durante anos, porque muitas pessoas elas se sentem constrangidas ou envergonhadas de revelar que elas se sentem assim, né, consigo mesmas, e pensam que são feias, são inadequadas, não são atraentes ou são deformadas, né? Esse transtorno ele tem início geralmente durante a adolescência, onde essa consciência corporal é mais... que está aqui à frente para fazer. A doutora está animada. Veja como é trazer uma especialista. Ela já está respondendo a tudo. Olha, eu estou aprendendo muito e cada vez que a doutora ela está fazendo essa exposição, me recorda, assim, situações que nem estão na minha clínica, mas eu, como psicóloga, né, nós não saímos por aí psicodiagnosticando ninguém, gente, mas muita coisa não nos passa despercebida. Sim. Então, quando ela pontua sobre a adolescência, né, que é muito comum, normalmente começa na adolescência, mas existem adultos que não identificaram como
um diagnóstico, não foi identificado como um transtorno ou não procurou ajuda e acaba alimentando e fica muito maior, porque é conceituado como um transtorno obsessivo compulsivo. É o excesso dessa preocupação que nós chamamos, é uma preocupação obsessiva, né? A pessoa muitas das vezes nem sai de casa. Exato. Então, a próxima pergunta, doutora, é como se manifesta? Acho que a doutora já até colocou. Existe uma característica ou sintoma ou um comportamento que identifique esse transtorno? Sim, alguns comportamentos, eles são sinais desse transtorno. Por exemplo, a pessoa experimenta comportamentos repetitivos, como verificar o tempo todo no espelho, se eles estão bem, se tem alguma coisa que eles não gostam que está aparecendo, eles tentam disfarçar isso que não agrada a eles ou que eles acham que não vai agradar as outras pessoas. A pessoa muito preocupada em se arrumar, né? É um excesso de maquiagem, é uma preocupação excessiva mesmo em como se arruma, né? E assim, as pessoas gastam um tempo enorme se arrumando, trocam de roupa inúmeras vezes e nunca se ficam satisfeitos com o resultado, né? Isso é um sinal. Olha, tem muita gente se identificando aí. Isso. Sim. É muito comum também a gente ver, principalmente no adolescente, o uso de roupas largas, roupas grandes. Um dia que está muito calor, o adolescente está lá de calça comprida, casaco, porque ele não gosta de alguma parte do corpo dele, ou ele acha que o corpo dele não é assim, agradável o suficiente para as pessoas olharem. E temos também aquelas pessoas que começam a fazer procedimentos estéticos. Hoje isso se popularizou bastante e nós começamos a observar, né? Começa com uma cirurgia do nariz aqui, um botox ali, um lifting acolá, e começam as cirurgias plásticas. Isso é um indício, né, o que a gente vê hoje, pessoas fazendo sucessivas cirurgias plásticas para chegar a um corpo que elas julgam que é mais aceitável pela sociedade, que é mais adequado para elas terem sucesso ou para elas terem visibilidade. Então a gente, até na mídia nós vemos exemplos, né, assim, até bastante radicais, como por exemplo, mulheres, isso é um caso que de vez em quando aparece na mídia, a mulher quer ser parecida com a boneca Barbie. E ela vai lá e ela faz uma plástica, e ela faz um enchimento, e ela emagrece muito para ter aquela cinturinha. Pessoas que chegam ao extremo de tirar costelas para ficar com aquela cinturinha que elas acham que é mais aceita. Então, é algo que é um excesso, como eu falei, né? Sim. E é esse excesso que leva ao transtorno. E é bom observar esse tipo de comportamento, né? É aquela criança que começa a não querer ir na festinha de aniversário, ou o adolescente que se veste com as roupas muito largas, ou é muito preocupado com a aparência, e muitas vezes chegando ao que você falou antes, né? A não querer sair de casa. Ele não quer socializar, tem a festinha do amigo, ele não vai, ele restringe a amizade dele a poucas pessoas que ele acha que não vai ser criticado ou observado. Então, a socialização do adolescente, que é tão importante nessa fase, fica muito prejudicada por conta do transtorno. Fora que pode ter outras consequências, né, de o adolescente começar a se machucar para poder ver se melhora, ou aguentar aquela dor de se sentir rejeitado. É um quadro bastante complexo e que deve ser muito observado, né? Hoje, como eu falei antes, as redes sociais
afetam muito esse transtorno, até porque hoje nós temos lá os filtros, a IA, que faz com que as pessoas pareçam muito diferentes do que elas são na realidade. É verdade, tocou no ponto da inteligência artificial, a própria mídia, o quanto isso influencia. E chegou uma pergunta muito interessante da ouvinte Mariana Caravelos, moradora da Gávea. Já vou deixar a pergunta no ar. Qual a diferença entre a vaidade e o transtorno? Gente, eu deixo a pergunta no ar porque precisamos fazer um minutinho de intervalo e voltaremos já. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, especialista em logoterapia. Gente, o programa não é de logoterapia, não. O programa Viver Bem é de psicologia e espiritualidade e trazemos todas as abordagens, inclusive não somente psicólogos. Já convidamos educadores, enfermeiros, nutricionista, até uma especialista em imagem, que trabalha, consultora de imagem, já esteve aqui no programa em que eu sou a âncora, né? Ela que mora em Fátima, Portugal, mas é brasileira, jornalista também, já esteve aqui no programa Viver Bem. E se você conhece alguém que tem interesse em abordar um tema de interesse sobre comportamento, interesse ou que fale algo que vá ajudar os nossos ouvintes, claro, nós podemos receber, avaliar sua sugestão e convidar esta pessoa. Então, anotem o nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br, e também, se você perde um de nossos programas, você pode acessar pelo nosso YouTube. Aliás, o YouTube da Rádio Catedral. Fica tudo gravado. Hoje eu estou aqui com a doutora Bianca Azevedo. Ela é paroquiana da Nossa Senhora de Copacabana, especialista em transtornos alimentares, está cursando mais outra especialização, que é a neuropsicologia, uma profissional com muita competência e uma competência maior, que ama ajudar o ser humano. Quer competência maior? Então, é a doutora Bianca Azevedo. É a segunda vez que ela aceita o meu convite, porque a agenda dela é muito cheia, mas é uma seguidora também da logoterapia. Ela tem a especialização também na centrada da pessoa, que é Carl Rogers, né? O pai é Carl Rogers. A logoterapia, quem é o pai? O fundador e o pai da logoterapia é o Viktor Frankl, que foi prisioneiro de campos de concentração. Estamos hoje abordando o tema transtorno dismórfico corporal, que nós chamamos de TDC. Para ficar mais fácil falar esse nome todo, transtorno dismórfico corporal. Mas anotem aí, você que chegou agora ou que está ligando o seu rádio agora, nós estamos abordando esse transtorno, que é um transtorno mental, que tem CID. Ele é da ordem, é até conceituado como um transtorno obsessivo compulsivo. E uma pergunta no bloco anterior, que ficou no ar, vou refazê-la. É da ouvinte Mariana Caravelos, moradora da Gávea, e ela pergunta à doutora Bianca Azevedo: doutora, qual a diferença entre a vaidade e esse transtorno? Vamos lá, diferenciar os dois. A vaidade é algo positivo. É a pessoa, envolve autocuidado, é a pessoa ficar feliz com o resultado do que ela faz,
ela gosta do próprio corpo, ela se arruma para ficar bem, né? E ela não vê defeito. Isso acho que é a principal característica. Ela não vê defeito em si mesma. Ela só acha que ela fica melhor, mais arrumada. Ela gosta de ter esse autocuidado. Acho que o autocuidado é o que caracteriza mais a vaidade, né? Já a situação com o transtorno, ela é bem diferente, porque essa preocupação com a aparência, ela leva ao sofrimento. Ela é uma coisa negativa, né? A pessoa vê um defeito, ela vê uma coisa errada com o seu corpo, algo que não é aceito. Então, ela traz um sofrimento significativo e um prejuízo no funcionamento social. Isso também é uma das principais características do transtorno. Então, ela, na verdade, doutora, o que a doutora está falando, que ela mobiliza uma incapacidade funcional. Exato. E uma angústia, eu diria, exacerbada, para além do que é normal, é isso? Exato, exato. E esse prejuízo no funcionamento social pode ser na área profissional, na autoestima, né? Pode afetar áreas como trabalho, a escola, né? Aquele adolescente que está tão preocupado, se acha tão inadequado que ele não quer mais ir na escola, né? A vida social, como eu já falei antes, ou até mesmo junto da família, né? Da pessoa se sente tão mal, tão cobrada, acha que todo mundo está olhando para ela, que ela não vai mais nas reuniões de família. Ela fica em casa, ela dá uma desculpa, né? Ah, eu não posso, eu vou ter que trabalhar, eu tenho que estudar, e não participa, né, das reuniões de família. Então, isso tudo traz um prejuízo, né? E acaba afetando a saúde mental, que pode levar à depressão, pode levar ao transtorno de ansiedade, que geralmente vem paralelos a esse transtorno, né? Em casos muito graves, o transtorno disfómico corporal, ele é incapacitante, né? E essa angústia e essa disfunção causada pelo transtorno, eles são tão grandes que podem também levar a problemas com drogas, com álcool, internações em hospitais psiquiátricos, porque a pessoa não sai de casa e entra numa depressão profunda, e até a comportamentos suicida. Porque a pessoa fica ali fechada naquele sentimento ruim e ela acha que não é mais adequada para o mundo. Então é melhor ela não existir. Então ela pode até em casos muito graves levar a comportamento suicida. Então assim, essas são as diferenças, né, que são muito gritantes no transtorno. E a vaidade é se cuidar, é querer se sentir bem, querer se sentir bonito, querer se sentir até agradar aos outros, né? Se sentir observado, que as pessoas falem da sua aparência. Mas a vaidade, a pessoa se sente bem consigo mesma. No transtorno, não. Ele é muito negativo e a pessoa se sente muito mal. E muitas das vezes, né, doutora, precisamos fazer, quem está sobre os cuidados de psicólogos, nós precisamos fazer o encaminhamento para colegas médicos psiquiátricos, até para que haja um tratamento com psicofármacos. Sim, sim. Nos casos mais graves, assim, como eu falei, que levam à depressão, que levam a transtorno de ansiedade, é muito importante ter um acompanhamento psiquiátrico adequado, de qualidade, que possa ajudar nessa parte para que nós, psicólogos, possamos ajudar na parte emocional, na parte dessa autoimagem que está quebrada, né, digamos Sim. assim, né, que está prejudicada. Uhum. Olha, estão me perguntando aqui, doutor, em que momento se deve procurar um psiquiatra?
quando existe prejuízo da vida social, da vida pessoal, como eu falei. É aquele adolescente que não quer mais ir na escola, né? É aquela pessoa que sofre todo dia para se arrumar para ir para o trabalho. Então, a hora de procurar o psiquiatra, na verdade, seria bom que fosse antes, né, de chegar a esse ponto de sofrimento profundo. Mas é imprescindível, na hora do sentimento profundo, procurar profissionais para ajudar a sair dessa situação. Sim, é uma responsabilidade, inclusive nossa, psicólogos, e nós trazemos esses temas, né, para o nosso programa justamente porque muitas pessoas acometidas com esse transtorno, elas não vão ter a leitura. Então, quem convive, seja o pai, a mãe, a namorada ou namorado, que possa fazer esse encaminhamento, fazer, claro, de forma amorosa, esse chamar a atenção, não no sentido pejorativo, né, mas nesse sentido amoroso mesmo, do cuidado. É interessante falar também para os pais, para observar bastante o comportamento dos seus filhos, observar o que eles estão assistindo. Sim. Porque, por exemplo, a gente não pensa em transtorno de imagem corporal em crianças. Sim, mas hoje, com esse advento da internet, nós temos mini influenciadoras na internet ensinando tutoriais de skincare, como elas chamam, tutoriais de maquiagem, fazendo propagandas de produtos para a pele, para o cabelo, e às vezes são crianças de 9, 10 anos. E a outra criança assiste isso na internet, né, no seu celular ou no seu tablet, e acha que tem que fazer aquilo também, porque para ela ser quista, né, para ela ser benquista, ela tem que ter aquela aparência, ela tem que usar aquele produto. Então é muito importante que os pais fiquem atentos, porque nós observamos que isso essa preocupação tem começado cada vez mais cedo. E isso é levado para as escolas, né? O bullying, quando você tem lá, você é narigudo, olha a sua orelha, parece o Dumbo. E isso também pode fazer com que a criança comece a achar o seu corpo muito inadequado. Então é muito importante para os pais observarem isso nas crianças desde muito cedo, para evitar que essas crianças desenvolvam uma relação com o seu corpo ruim, inadequada, que traga sofrimento para elas. A pergunta que chega é da Maria Elizabeth, não diz de onde, de qual bairro, mas ela pergunta assim: existe uma idade que sobressai mais ou não? Olha, a imagem que é mais fácil de se identificar, não existe uma idade específica, mas existe uma idade, digamos assim, de maior perigo, talvez, não sei se é a melhor palavra, que é a adolescência. Porque é o momento, né, que o ser humano está entrando mais ativamente no mundo social. Sim. Onde ele vai querer ser aceito, ele vai querer participar, né, ele vai querer estar junto com seus pares, né, se a gente for esmiuçar isso, ele vai querer ser convidado para a festinha, ele vai querer ter um grupo de amigos na escola para sair, para ir no cinema, para ir no shopping. E aí, se por acaso ele começar a ser rejeitado, ele pode chegar à conclusão que é por conta da sua aparência. Mas não existe uma idade específica, né? As mulheres sofrem mais com isso. E aí a gente vê o transtorno alimentar também, que é mais preponderante em mulheres. O transtorno também, o transtorno de dismorfia de imagem corporal também é mais presente em mulheres. Mas hoje a gente vem observando isso aumentando bastante nos homens, da mesma forma que os transtornos alimentares. Então não existe uma idade específica, né, que a gente possa falar do transtorno, mas na adolescência
é um período mais crítico, por conta da entrada na sociedade e de uma maneira mais consciente, digamos assim. Né? Então, é nessa fase. E as mulheres que sofrem com essa exigência aí da imagem. Nós vimos agora no Carnaval muito se discutir sobre a questão da magreza extrema, né? Nós temos visto essa cultura da magreza extrema voltando, né? Para as passarelas, para a mídia, para a televisão, né? Nas novelas, nas séries, nos programas, que é muito triste ver isso, né? A gente, no início do século isso diminuiu bastante com os movimentos, né, de body positive, né, um corpo mais, assim, um olhar mais positivo para os diferentes corpos, e a gente está retrocedendo um pouco, na minha opinião, nesse momento, voltando com essa, como a gente chama, né, com essa ditadura da magreza, que a gente observou muito no Carnaval e foi muito falado. O Sebastião Sena, de Botafogo, ele pergunta: existe hereditariedade ou maior tendência no gênero masculino ou feminino? No gênero feminino, como as mulheres sempre foram mais cobradas, mais vaidosas e mais cobradas pela sua aparência, geralmente a incidência é maior. Mas hoje isso está se transportando também para os homens. Então, assim, aquela história de que o homem engordou um pouquinho, tudo bem, o homem ficou careca, né? Tem até a marchinha de carnaval, né? Dos carecas que elas gostam mais. Isso vem mudando. Sim. Então, assim, os homens hoje que têm a questão da calvície, que é hereditária, eles procuram fazer um implante. E as clínicas de implante estão lotadas. Então, assim, isso também está indo para os homens agora, né? O corpo sarado, o corpo magro, o corpo musculoso é algo que hoje é muito valorizado, menos do que era antigamente. Então, os homens também estão mais preocupados com isso na atualidade, né? Mas as mulheres sempre sofreram mais essa cobrança social do que os homens. E continuam sendo muito cobradas também até hoje, infelizmente. Mas a vaidade é positiva, gente. O autocuidado, a vaidade é uma coisa muito positiva, né? Mas o excesso que leva ao sofrimento, esse sim, não é bacana de se ter. Certo. Tá excelente suas colocações, doutora Bianca. Tem outro ouvinte e ela diz assim: não esquece de fazer a minha pergunta, não. É a ouvinte Rita de Cássia. Ela diz: tenho 34 anos. Rita de Cássia, olha, não esqueci não, sua pergunta está aqui e a farei agora. Muito obrigada por sua participação e por ser ouvinte do programa Viver Bem. O que a Rita pergunta: me sinto extremamente preocupada com a minha aparência e economizo todo o meu salário para cuidar do meu rosto. Constantemente perco tempo analisando pequenas possíveis manchas. Ouvi sobre esse transtorno e gostaria de saber um pouco mais sobre os sintomas. Como eu falei antes, o sintoma é sempre o excesso. O excesso que traz sofrimento. Quando isso traz sofrimento, quando rouba o nosso tempo, quando dificulta as nossas interações sociais, quando dificulta o nosso estar no mundo e estar na vida, é um sinal de alerta que deve ser observado e que é sempre interessante conversar com alguém sobre isso, né? Procurar um especialista, ou um psiquiatra, um psicólogo,
para fazer uma psicoterapia, para tentar entender que lugar que essa preocupação está tendo na vida dessa pessoa, né? Então, assim, é difícil da gente falar só por uma pergunta, por uma experiência, mas se está causando um prejuízo na qualidade de vida, é um sinal de alerta para procurar ajuda. Então, Rita, se você já tem este ponto de atenção, é você mesma que diz, me sinto extremamente preocupada. Então, a nossa recomendação, enquanto profissionais da saúde mental, nós não podemos assegurar nada, mas recomendamos que você busque uma avaliação, uma entrevista inicial com um psicólogo, com uma psicóloga, até antes de ir buscar um psiquiatra, porque senão você já como está indo com atestado, né? Então, dá uma pensada nisso, viu, Rita, para o seu próprio cuidado, esse amor próprio. Com certeza. Né? E buscar o bem-estar, né, doutora Sônia? Sim. E com toda essa vontade de buscar o bem-estar, vamos fazer um minutinho, uma pausazinha para o nosso bem-estar, um minutinho de intervalo e voltaremos já já. Voltando aqui ao terceiro e último bloco do programa Viver Bem. Gente, esse programa de psicologia e espiritualidade que nos ajuda a refletirmos como viver bem esse tempo maravilhoso, esse caminho, essa passagem que temos gratuitamente, que é a vida. Então, devemos ser gratos, devemos ter gratidão desde ao acordar. Acordar, se perceber que está vivo, que consegue respirar, que é presente melhor. Então, sermos gratos à vida, a Deus, é o melhor presente. E as crises, as dificuldades, a acne que está no rosto, o cabelo que está caindo. Gente, tudo isso tem solução. Então, se nós fazemos uma caminhada com alegria e com gratidão, o que é uma acne? O que é uma queda pontual de cabelo? Se hoje nós temos tantos recursos, então vamos olhar para o que é invisível aos nossos olhos. Isso sim, isso é essencial. Hoje eu estou aqui com a doutora Bianca Azevedo, ela que frequenta a paróquia Nossa Senhora de Copacabana. O abraço nosso a todos os paroquianos, aos sacerdotes também. E ela está abordando algo da sua especialização. Vai chover de gente procurando a doutora Bianca e ao final do programa ela vai dar o contato. Ela aborda o TDC, que é transtorno dismórfico corporal. E perguntas chegando, mais uma vez, vamos aqui voltar ao assunto. Antes eu quero fazer um convite, um pedido, pedir este presente de você, ouvinte do programa Viver Bem, que possa baixar o aplicativo da nossa querida Rádio Catedral. Como? É só ir no Play Store. Eu já estou aqui imaginando muita gente da minha idade, por exemplo, eu tenho 6.5. O que é o Play Store? Peça para o neto, peça para a sobrinha, mas é ir no Play Store e baixar Rádio Catedral RJ Oficial e vai ser facinho nos ouvir. Vamos voltar ao tema. Doutora Bianca Azevedo, qual o melhor tratamento preventivo? Bom,
tratamento preventivo, eu diria que começa na família, né? Reforçando a adequação das crianças, não tecendo comentários sobre o corpo, comentários negativos sobre o corpo, sobre o cabelo, e reforçando a autoestima da criança. Se algum coleguinha na escola falou, apontou alguma coisa, em casa a gente diz, mas não é assim. Pode ser a opinião do seu coleguinha, mas não é a opinião de outras pessoas. Então, é interessante que os pais, com seus filhos, desde pequenos, reforcem isso, né? O cuidado com uma autoestima positiva. Não deixarem, por exemplo, em reuniões familiares, né, aquele parente, aquele primo afastado, mas a criança está assim, nossa, mas está feinha, nossa, mas está gordinha, precisa ver esse cabelo, que a gente sabe que acontece algumas vezes, né? Não deixar que isso seja feito, até corrigir a pessoa mesmo, dependendo da intimidade que se tenha, e conversar muito com a criança ali, com o adolescente, principalmente reforçando a autoestima, reforçando que ela é aceita, que ela é boa o suficiente, que ela é bonita o suficiente, estando junto na família para que a criança não se desvirtue, né? Para esse lado de se achar feia, de se achar inadequada. E o que a gente sempre fala para os pais, né? E que agora tem sido cada vez mais falado, é observar o uso das redes sociais, principalmente por crianças, pré-adolescentes, ver o que eles estão assistindo, quem são seus ídolos, quem eles seguem, para poder fazer esse trabalho dentro de casa, de mostrar o que é correto, o que tem valor, né? A gente falando de valores, quais são os valores bacanas de se ter, né? Não é a aparência que define tudo, é quem eu sou no mundo, como eu estou no mundo, como eu estou com o meu semelhante. Então isso é muito importante. Eu acho que essa prevenção começa principalmente dentro da família. E se estende para a escola também. É interessante, eu já fiz vídeos para escolas sobre isso. Dentro da escola, a gente, os professores, ficarem sempre de olho. Se tem o bullying, se tem algum comentário que não deve existir, para poder sanar isso. E falar sobre isso com as crianças. É muito interessante que isso seja feito. Muito obrigada, doutora. O ouvinte Sebastião Sen, participando novamente com outra pergunta, ele faz a seguinte colocação: redes sociais ajudam ou prejudicam? Olha, hoje tem que se tomar muito cuidado com as redes sociais, né? É o que se diz. Nem tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. Então, nas redes sociais hoje existe uma divulgação muito grande de conteúdos que são inadequados, conteúdos que não são positivos, conteúdos que criticam. Até falando sobre isso, há um tempo atrás eu vi um vídeo, acho que era dos Estados Unidos, que era um pai e uma filha. E a filha estava reproduzindo acho que skincare, como ela se preparar para ir para a escola. A menina tinha uns 10 anos e o pai estava junto com ela. E ela ia dizendo, não, porque a fulaninha na internet disse que eu tenho que fazer isso. E ela ia se arrumando. E o pai ia se arrumando junto. E ele ia fazendo perguntas para ela, né? Mas isso é importante? Isso faz diferença? E ela ia dizendo, não faz diferença. Então, assim, é interessante ter essa consciência de que as redes sociais influenciam sim. É a artista que emagrece, é o influenciador fitness dizendo que tem que emagrecer, que tem que usar o tal suplemento e reforçar o colágeno e reforçar não sei o que mais. Então, as redes sociais realmente têm um papel um tanto nocivo nessa questão do
do transtorno de imagem. Até porque eu costumo dizer que as redes sociais são como vitrines, né? Cheias de exposições. Aí não apenas fotos, filtros, tratamento, esse skincare, os influencers. Então, precisamos, sim, principalmente os responsáveis, estarem atentos a seus adolescentes, às suas crianças, porque quem tem TDC, né, esse transtorno, tem uma questão sobre a forma que se enxerga e que acredita que as pessoas vão enxergá-lo. Verdade, exatamente isso. isso. E existe uma relação. Eu vou fazer agora essa pergunta minha. Porque a doutora, ela é especialista em transtorno alimentar. E enquanto ela falava, eu lembrei que fizemos um programa aqui, Viver Bem, onde ela trouxe os transtornos alimentares, anorexia, bulimia, e ela atende esse público, né, em seu consultório. E eu pergunto, existe, doutora Bianca, uma relação entre o transtorno alimentar e o TDC? Sim, existe uma relação. Qual é? Principalmente nessa questão de não aceitar o próprio corpo, ou de ver o próprio corpo diferente do que ele na realidade é. Então, assim, na anorexia, a pessoa que tem o transtorno, ela o tempo todo se vê com excesso de peso, com sobrepeso. Então, assim, mesmo ela estando muito magra, ela acha que ela tem que emagrecer para ser aceita, para ser, digamos assim, admirada. Então, assim, eles têm muita ligação, né, o transtorno alimentar com a autoimagem, principalmente na anorexia, mas na bulimia também, porque você não pode engordar, porque se você engordar, você não vai ser aceito. Você não está ali dentro do padrão que se espera que as pessoas tenham para serem aceitas, para ter sucesso, né? Para ter uma posição na sociedade. Então, a ligação é muito estreita entre o transtorno alimentar e o transtorno de imagem. Tá certo. E quais os principais transtornos que mais aparecem em seu consultório? Na atualidade, a gente tem recebido muitas pessoas e muitos jovens, né, sofrendo de transtorno de ansiedade. E, às vezes, relacionado a transtorno de imagem, a transtorno alimentar, mas é uma constante que a gente tem visto, principalmente nos jovens, o transtorno de ansiedade. Então, também relacionado muito às redes sociais, né? Em atender às expectativas das redes sociais. Eu preciso postar o que eu estou fazendo, eu preciso postar o que eu estou comendo. E aí essa preocupação ela vai crescendo e a pessoa acaba ficando um pouco, digamos assim, ela acaba ficando dependente daquilo, né? Então ela precisa fazer aquilo. Então, é uma coisa que tem chegado muito no consultório, são os transtornos de ansiedade. Não sei se a doutora Sônia concorda comigo. Também, verdade. Transtorno de ansiedade, a depressão também. Então, de fato, a TAG está batendo transtorno de ansiedade generalizado. Gente, por quê? A ansiedade todos nós temos. Todos nós temos que ter aquela ansiedade que nós chamamos de normal. Ficar ansioso por. Senão a pessoa nem vive, né? Se não tiver uma ansiedade normal por alguma coisa, ela nem busca. Então, essa ansiedade normal passa. A ansiedade patológica acaba sendo um transtorno. Sim. Ela está lá naquele CID, no DSM-5, enfim, ela tem um identificador de doença psico
patológica. Sim, e traz prejuízo, né? Sim. A diferença grande é que traz prejuízo. Ela leva um desconforto, a pessoa se sente mal, ela não consegue fazer o que tem que fazer. Então, assim, a doença mental, ela está sempre muito relacionada a prejuízo, né, na vida das pessoas, quando a pessoa não consegue estar no mundo, né, de uma maneira adequada. Gente, este programa é maravilhoso. Eu sei que tem muitos ouvintes tentando participar, enviar mais perguntas, mas precisamos ficar por aqui, doutora Bianca Azevedo. Uma grata alegria, uma grande alegria tê-la novamente aqui no programa Viver Bem. E eu gostaria de já deixar o nosso convite para um próximo, né? Um próximo programa. Agradecer em nome de toda a equipe técnica, em nome de toda a direção da Rádio Catedral, sua brilhante participação e pedir que coloque uma frase aos nossos ouvintes e também coloque o seu contato. Na sua rede social, se houver. Mais uma vez eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com a doutora Sônia. E, assim, a frase que eu deixo é: a gente não precisa sofrer. Hoje nós temos formas de buscar o prazer e nos afastar do sofrimento. Então, não se sintam envergonhados em procurar ajuda, né? Porque vale a pena viver e viver bem. Então, não é nenhuma vergonha procurar ajuda para alcançar isso, né? Acho que essa é a mensagem que eu gosto sempre de deixar. E os meus contatos são através do Instagram, que é o @biancaazevedo.psi, e o meu telefone, que é do Rio de Janeiro, 21, que é o 996158969. Muito obrigada, doutora Sônia. E eu quero, além de deixar o meu contato, que é da Clínica Vitor Frank, eu quero fazer um pedido a você que nos escuta, que é seguidor do programa Viver Bem. Eu peço que fiquem ligadinhos aí, não saiam daí não, porque o próximo programa, Devoção à Santa Edvige, com o padre Genivaldo. Já, assim que eu sair do ar, ele entra. Então, aguardem aí. E antes, quero deixar o meu contato da Clínica Vitor Frankl. Somos um grupo de psicólogos, todos cadastrados aqui na Arquidiocese. Temos psiquiatra e neuropsicóloga também. É o WhatsApp 995066463 ou com a nossa secretária 2135-1804. A minha mensagem, claro, não vou deixar de fazer, é que, gente, nosso corpo é a casa da nossa alma. Precisamos cuidar dele, sabe com o quê? Com amor e gratidão. Não com exigências distorcidas, porque a verdadeira beleza começa no momento em que nós decidimos a nos amar. Assim, a gente vive bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.